Boa tarde, me chamo Elson Rodrigues da Silva Júnior e gravo esse pequeno vídeo devocional para atendimento das exigências da disciplina de Novo Testamento 2 da Faculdade Batista Pioneira. Nós vamos procurar analisar nesse texto uma comparação entre os três evangelhos acerca da crucificação do Senhor Jesus, os três evangelhos sinóticos, notadamente quanto à questão dos dois malfeitores que participam dessa cena. Nós vamos adotar como base o texto de Lucas, do capítulo 23, 39 a 43, e depois disso nós vamos fazer uma comparação com os outros dois evangelhos sinóticos, de Mateus e Marcos. Em Lucas 23, 39 a 43, assim diz a palavra de Deus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse arrependimento de um dos malfeitores que reconhece a Jesus como Senhor e que clama por salvação, ele só aparece no Evangelho de Lucas. Nos outros dois evangelhos sinóticos, Marcos e Mateus, não há essa narração do arrependimento desses dois ladrões, embora os dois evangelhos, tanto de Mateus quanto de Marcos, mencionem que Jesus foi crucificado entre dois salteadores, entre dois ladrões. O que é interessante é que nós poderemos, num primeiro momento, pensar, sim, apenas Lucas resolveu, por seu objetivo teológico, e nós sabemos que a salvação do ladrão da cruz traz uma série de entendimentos teológicos, apenas Lucas haveria resolvido mostrar. Mas o problema surge é porque no Evangelho de Mateus é dito que os dois ladrões debochavam de Jesus. Isso também é dito no Evangelho de Lucas. Inicialmente, depois Lucas explica que um deles se arrepende. Mas como é possível, então, que Mateus diga que os dois debocharam e não mencione esse arrependimento? Então, na verdade, houve o deboche dos dois, um debochou, o outro não, os dois debocharam e depois um se arrependeu. O que foi que aconteceu? Se nós pegarmos ali no texto de Mateus, de 27, 41 a 45, o último versículo dessa passagem, versículo 45, ele diz assim: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E ele Mateus narra então que a partir do meio-dia, que meio-dia para nós é a hora sexta, que era para os judeus, a partir dali houve trevas sobre toda a terra. E o evangelho de Mateus narra que o deboche dos dois ladrões ocorreu então antes dessa hora sexta. Então até aquele momento os dois debocharam. Mas depois, provavelmente, um dos ladrões vendo o Senhor Jesus na cruz, a salvação estava diante dos olhos dele, e ele vendo o poder de Deus com trevas vindo sobre a terra, por toda a terra, por um período em que normalmente não há trevas, muito pelo contrário, é o meio-dia, esse homem veio ao arrependimento. E Lucas, então, ele narra inicialmente que os dois debocharam, narra inicialmente o deboche feito por um dos malfeitores, e depois ele vai narrar o arrependimento do outro. Se nós nos ativermos a essa cronologia que há no Evangelho de Mateus, nós vamos chegar a essa explicação de que inicialmente os dois debocharam e que depois, com as trevas que vieram sobre toda a terra na hora sexta, um dos ladrões, um dos malfeitores veio ao arrependimento e à fé, veio a reconhecer ao Senhor Jesus como Salvador. Então, irmãos, aqui mais uma vez, na perfeição da palavra do Senhor, não há nenhuma contradição verdadeira entre os evangelhos sinóticos. O que há aqui é um destaque grande que Lucas dá à passagem do arrependimento de um dos malfeitores, porque essa é uma passagem que traz inúmeros entendimentos teológicos e isso está então de acordo com o objetivo teológico de Lucas. E um deles, por exemplo, é mostrar que a pessoa não precisa ser batizada para ser salva. É mostrar que a salvação não é por obras, é pela graça. Porque aquele malfeitor que fez o mal até o fim da sua vida, ali perto do seu último suspiro, se arrepende e crê, inclusive depois de ter debochado de Jesus na cruz, e é então
perdoado, é salvo. Quando Jesus diz a ele, disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E em termos de aplicação desse devocional, o que eu quero dizer a você hoje é que você deve se arrepender e crer em Jesus, porque a humanidade, de certa forma, está representada por aqueles 3 homens que estavam na cruz. Jesus ao centro é o homem perfeito, que veio como o último Adão, como o segundo Adão, para cumprir a lei de forma perfeita em nosso lugar e entregar a sua vida para nos salvar. A humanidade, a parte remanescente, uma está numa cruz que não se arrepende e a outra está na cruz que se arrepende. Aquele homem que se arrependeu, aquele salteador, ele recebeu sobre si a justiça de Cristo e sobre Cristo foram imputados os pecados daquele homem. Aquele homem foi salvo e você é chamado hoje, então, à fé e ao arrependimento em Jesus. Porque se isso não acontecer na tua vida, você vai morrer da mesma forma que aquele ladrão que não se arrependeu, como destinatário da ira de Deus, como nós vemos em João 3,36, quando a palavra nos ensina que aquele que crê não é condenado, mas o que não crê não verá a vida e a ira de Deus sobre ele permanece.